Oi, meu nome é Malu Sevieri e eu tô aqui hoje para fazer mais uma edição do Medical Talks. Hoje eu vou conversar um pouquinho com Carlos Bezzoni, da Biomeditech. Bom dia, Carlos, tudo bom? Bom dia, Malu, tudo bem? E vocês por aí, como é que estão? Hoje eu tô com frio, vou falar bem a verdade. É verdade, é verdade. Mas pelo menos o inverno chegou, né? Tava nessa expectativa também, mas por É, aqui tudo aparentemente, direitinho. é A verdade. gente trabalhando bastante, como sempre. Eu acho Uhum, que a gente já sente aí uma retomada bem devagar, mas uma retomada dos setores, então é bom porque deixa a gente mais ocupado. com certeza. Hoje, Carlos, eu queria conversar um pouquinho com você primeiro sobre a Biomeditech, queria apresentar para as pessoas, falar um pouco Uhum. de produto e também a gente fazer um paralelo do mercado, do setor, com a economia, que a gente sabe que todo mundo está sofrendo, alguns setores sofrem mais do que outros, na área da saúde isso é muito explícito, né? Mas é para a gente conversar um pouquinho sobre essa indústria dos reagentes Uhum. hematológicos. Então, me conta um pouquinho, e Ok, para as pessoas que não conhecem a Biomeditech, me explica um pouquinho da empresa. ok. A Biomeditech surgiu de uma vontade de produzir alguma coisa na área da saúde aqui no Brasil. E por ter conhecimento e amizade com pessoas que já possuíam uma empresa de hematologia fora do Brasil, nós então fizemos uma parceria e trouxemos e montamos aqui no Brasil uma fábrica, trazendo tecnologia de fora, com todos os avanços que já existiam fora do Brasil. Quando nós começamos a implantação da nossa fábrica aqui, existia no Brasil apenas dois fabricantes de reagentes hematológicos, dois ou três fabricantes apenas, e nós trouxemos reagentes de ponta, né, os reagentes hematológicos, só para quem não conhece, são os produtos utilizados na realização do hemograma. Acho que todo mundo, né, um dia na sua vida já fez um hemograma. Então, quando fez esse hemograma, isso falando para os leigos, né, foi tirado o sangue, esse sangue foi para uma máquina e essa máquina, então, ela dosa uma série de parâmetros do sangue. Ela dosa, falar genericamente, vai dizer se você eventualmente está com uma anemia, se você tem uma infecção, se você tem problemas ali, até se você tem uma virose, a gente consegue dar uma identificada pelo hemograma. Então, para que isso seja feito, o hemograma tem inúmeros itens dentro dele, né? Até o número de plaquetas é dosado nele. Esses reagentes que nós fabricamos, então, dentro da máquina, eles são misturados com o sangue e, consequentemente, essa mistura, cada reagente vai fazer com que a máquina, então, faça algumas dosagens. Então, nós fabricamos esses reagentes. São produtos para diluir o sangue, produtos para quebrar as células sanguíneas, para se dosar aquilo que está dentro da célula sanguínea, seja a célula branca, a célula vermelha, enfim. Esses são os produtos que nós fabricamos. Então, surgiu a ideia de nós montarmos essa fábrica aqui no Brasil. Iniciamos isso a questão de 7 anos atrás, aproximadamente, 6 ou 7 anos, e há 2 anos, então, nós conseguimos todas as licenças inerentes ao funcionamento da fábrica e iniciamos a nossa produção. Inicialmente, nós trouxemos uma tecnologia isenta de algumas substâncias agressivas, como exemplo o cianureto. Então, nossos produtos não têm cianureto, né? Não agride ao usuário do produto, não agride ao meio ambiente. Hoje em dia, os outros fabricantes também já não utilizam mais, mas nós fomos praticamente um dos pioneiros a fazer isso aqui no Brasil. E a fábrica hoje ela já trabalha, né, produzindo esses produtos e exportamos os produtos também para outros países. Por quê? Porque nós fabricamos na nossa fábrica, que está localizada aqui em São Paulo, nós fabricamos reagentes para equipamentos de diversas marcas, inclusive de marcas que não estão aqui no Brasil, né? Então, como nós trouxemos a tecnologia de fora, nós exportamos para países onde essas máquinas estão, não é? E, obviamente,
fabricamos aqui, como eu disse, né, para equipamentos que nós não temos no país. Fora isso, nós também somos procurados por algumas empresas de fora, exatamente até para produzir o reagente para eles em OEM, né? O que significa OEM? É fabricar com a marca deles aqui no Brasil. Então nós já fomos procurados por empresas da Europa, né, da Ásia, para produzir esses reagentes. Então, isso é um pouquinho da história, né, da fábrica. Eu, no caso, que sou vamos dizer, o diretor-geral da empresa, além da Biomeditec, eu também possuo uma distribuidora que já tem seus 20 anos de vida, mais de 20 anos de vida, onde essa empresa distribui produtos para a área diagnóstica, além de ser distribuidora da minha fábrica também, né, que é a Labitec. Então, hoje nós temos uma estrutura bastante ampla, onde nós atuamos como fabricante, distribuidor, importador, na área humana e na área veterinária. Acho que falei um pouquinho. Quando você fala quando vocês começaram a produzir esse reagente, que ele já era diferenciado, pioneiro, sem algumas substâncias químicas que agrediam o meio ambiente, por exemplo, a pessoa que está manuseando, né, o produto, o descarte dele, ele é diferente dos outros reagentes? Não, porque na realidade, Malu, não. Porque na realidade o reagente, ele vai para o laboratório, o laboratório, como eu disse, ele vai colocar esse reagente na máquina, a máquina vai processar o reagente, e aí depois esse descarte, ele é feito por empresas especializadas como descarte de material hospitalar. Então não há necessidade esse descarte não é feito no meio ambiente, tá? De nenhum produto diagnóstico é feito assim. O descarte ele é feito na coleta específica que seria basicamente a mesma equipe que faz a coleta de material hospitalar. Tá bom, para a gente ter essa noção. Tá? E daí, okay. Você estava me contando antes, eu achei que a gente estava conversando um pouquinho sobre a situação do mercado, né, Benzoni? Como é que tá? A gente sabe que no meio do ambiente médico hospitalar em geral, diagnóstico, tudo meio que paralisou com a pandemia, né? O que não está ligado diretamente com o Covid foi deixado de escanteio, eu falo. E isso prejudica toda a cadeia da indústria, porque não se compra suprimento, porque não está usando, quem tinha um estoque grande de suprimento está perdendo. Então, eu queria entender um pouquinho, que você me contasse como foi para vocês, para a Biomeditec e para os seus clientes, porque uma coisa é completamente ligada à outra, né? Como o setor de diagnóstico passou esse momento eu acho que pelo menos os 100 primeiros dias da crise. Agora eu acho que já deve estar voltando um pouco isso. Como que a pandemia interferiu no negócio de vocês? Ok. Então aí para falar um pouquinho, para responder essa sua pergunta, Malu, vamos falar um pouquinho da saúde em geral, né? Vamos tirar fora um pouquinho a Covid, né? E vamos falar da saúde. O que aconteceu? Quando começou a pandemia, que foi feito lá a quarentena, o lockdown, seja o que for, tudo na área da saúde sofreu um break, ou seja, os consultórios médicos ficaram vazios, as clínicas ficaram vazias, até porque fecharam, né, alguma coisa assim, porque não tinham pacientes para atender. Os hospitais suspenderam as cirurgias eletivas, estavam apenas voltados para cirurgias emergenciais, ou seja, parou. Vamos falar na área da saúde, sem falar do comércio comum de rua, vamos falar da área da saúde especificamente, que é a nossa área. Parou, praticamente parou. Então, consequentemente, nós tivemos uma queda substancial. A queda, eu vou dizer que ela variou de 60% a 80%, né, na parte comercial. Tendo tido, por quê? Porque o laboratório, por exemplo, que é o nosso cliente, não estava atendendo o paciente. Se ele não está atendendo o paciente, ele não compra o produto. Se ele não compra o produto, a gente não vai produzir. Por quê? Porque o nosso produto, o produto que nós produzimos, ele possui uma validade de 2 anos. O que eu produzo. Além do que, a Biomeditec também é a representante exclusiva no Brasil da empresa americana RDE, que produz sangues controles para essas máquinas que eu estava dizendo, que faz o controle da máquina para que o laboratório saiba que essa máquina está
trabalhando com a sua eficácia ao contento, né? Ele possui uma validade muito curta. Então, esse produto nós fomos obrigados a não importar, porque nós sabíamos que se nós importássemos, nós iríamos ficar sem o produto, porque não estavam comprando. Então, agora, a próxima semana é que nós vamos startar uma aquisição. Você vê, nós estamos, próxima semana é agosto. A nossa última compra foi em janeiro. Então, veja o hiato criado por conta disso. Bom, enfim, os laboratórios, os poucos pacientes que vinham atendendo, eles estavam consumindo, então, os seus estoques, né? Consequentemente, aquele laboratório que precisou de produto, como era uma quantidade pequena, nós também fomos fornecendo o nosso estoque. Ou seja, a produção parou. Então, se você analisar desde março praticamente, março, abril, não foram 100 dias, março, abril, maio e junho, são 120 dias mais ou menos, perto dos 100 dias, nós ficamos com a fábrica sem produzir. Né? Então, veja você o problema, você tem os funcionários, você tem toda uma cadeia, né, produtiva que ficou em stand-by. Na verdade, então, agora, realmente, nesse mês de julho, a gente observou que parece que a coisa começou a funcionar novamente. Por que tudo isso? Por exemplo, vamos dar exemplo, uma pessoa de idade que seja diabético, tem que fazer seu controle de diabetes. Foi dito que a pessoa de idade, por fazer parte de um grupo de risco, não saísse de casa, ficasse em casa, aquela coisa toda. Então, ele não saiu para fazer o exame de diabetes dele. Então, ele não foi no laboratório. Então, veja você, se ele não foi no laboratório, o laboratório não adquiriu nada da escala de exame. Então, parou tudo dentro da escala comercial na área da saúde. Não foi só da Biomeditec. Então, parou, além da Biomeditec, eu tenho, como foi dito, eu tenho a Labitec, que é uma distribuidora de produtos para laboratório. Não se vendeu tubo de coleta, não se vendeu agulha, não se vendeu o álcool suave para asepsia, não se vendeu kit de glicose, que houve uma queda dentro do mesmo patamar, do mesmo número, né? Conversando com clientes também que atendem pacientes hemodializados, que tem que fazer seu controle constante, ele praticamente deixou de fazer. Ele só vai fazer realmente quando ele começa a perceber que ele está num problema sério, não é? Veja você que nesses últimos tempos aí, nesses últimos 120, 150 dias, não se fala em outra doença. Cadê as outras doenças? Cadê a dengue? Que até pouco tempo atrás ouvia-se falar da dengue como sendo mal, que matava a dengue, a zika, chikungunya. Hoje não se fala mais dessas doenças. E nós sabemos que tem pacientes morrendo de dengue. Tem pacientes morrendo de outras doenças. Que não se fala, acabaram as outras doenças. Você não ouve mais, nós, como ouvintes da imprensa, você não escuta mais falar de morte de nada. Só da Covid. Não é? Então, criou-se uma aura aí em volta dessa Covid, que as outras doenças acabaram. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão com medo ainda, muitas estão com medo de sair às ruas. Veja você que os restaurantes, eles voltaram a funcionar, mas a grande maioria das pessoas nem está indo aos restaurantes. Criou-se um medo tão grande, né, nas pessoas, que as pessoas deixaram de ir. E isso gerou, na área da saúde, gerou esse problema, como eu disse para você, uma queda substancial. Só que a nossa estrutura, ela não pode ser alterada. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na produção, elas têm um treinamento específico, elas têm um conhecimento. Eu não posso simplesmente descartar essa pessoa, mandar embora essa pessoa. Por quê? Porque nós sabemos que em algum momento vai retomar, como já retomamos a produção, né? E é uma pessoa que precisa ter um treinamento específico para essa produção. Então não é simplesmente eu mando embora um e amanhã eu contrato alguém. Não existe esse alguém preparado, né, para fazer aquilo. Então as empresas foram obrigadas
a manter o seu staff, a manter o seu quadro de funcionários. Os auxílios que nos foram prometidos, né, não saíram, né, não tivemos esse auxílio para as médias e pequenas empresas que somos, né? Enfim, estamos tendo que nos virar da forma que dá, né, para podermos continuar. Benzoni, eu acho que esse ponto que você tocou da questão da doença e do medo, eu acho tão sensível isso, né? Eu queria muito ver um estudo, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos. Eu acho que tem uma separação grande. Primeiro, dessas outras doenças que no Brasil são cheias, que não estão sendo faladas, não estão sendo testadas e as pessoas continuam morrendo, que nem você falou, chikungunya, dengue, febre amarela, né? A gente teve um surto 1 ano atrás de febre amarela. Sim, Pleno sim. ano 2019, a gente tem um surto desse. E, ao mesmo tempo, as pessoas que deixaram de fazer os seus exames periódicos, ou pessoas que tinham tratamentos, talvez leve, moderado, e falou, não, eu aguento ficar 1 ano sem fazer, eu queria ver o impacto disso, porque o vírus efetivamente vai matar X pessoas, mas psicologicamente, e por causa dessas atitudes que a população tomou, vai matar X elevado a 2, a 3, eu não sei. Ia ser muito interessante ter um estudo desse no futuro, né? Porque muita gente não está tendo o diagnóstico que deveria ter. É impressionante, assim, eu vejo algumas matérias, eu vi outro dia falando sobre a quantidade de pessoas que por mês descobrem que tem câncer e esse ano ninguém está descobrindo nada, porque ninguém está pesquisando a fundo. E aí, quando for descobrir alguma coisa, talvez vai estar num nível tão elevado que a pessoa não vai conseguir fazer um tratamento efetivo, vai ter uma chance muito menor de recuperação. E isso é triste, né? A situação que a gente foi envolvido. Porque realmente é o que você falou, as pessoas têm medo, elas não querem fazer os exames. Também o consultório ficou fechado, então não tinha quem pedisse esses exames também. E aí eu fico pensando num outro paralelo, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Vamos supor que tenha uma vacina em dezembro e as pessoas comecem a ser vacinadas. Será que a gente vai ter depois um boom que o sistema não vai conseguir absorver de pessoas querendo fazer todos os exames de uma vez? Como é que vai ser, talvez, parar para pensar um pouco como vai ser essa retomada uma vez que as pessoas se sintam seguras, né? Olha, Malu, você tocou num ponto que nós, nas nossas empresas, a gente já fez uma reunião para falar exatamente sobre isso, porque nós acreditamos, né, como a gente tem que ser muito otimista sempre, né, como um bom brasileiro, todo brasileiro é muito otimista, né? Então, sendo otimista, nós estamos realmente apostando nisso, né, apostando que se descubra uma vacina eficaz e que se consiga imunizar a população. E isso acontecendo, obviamente que sim, vai ter um boom. Então, infelizmente, por conta agora de que só está se pensando na Covid, vão acontecer fatos que nós já vimos aí há muito tempo atrás, das filas imensas nos atendimentos, principalmente no atendimento público. Por quê? Olha a coisa como ela é um pouco mais séria. Com essa pandemia, muitas empresas fecharam, muitas empresas demitiram pessoas. Essas pessoas que foram demitidas, que as empresas fecharam, que é um número imenso de pessoas, elas deixaram de ter, pelo menos uma parte delas, deixaram de ter aquele plano de saúde que era custeado pela empresa. Essas pessoas, elas vão ter que se utilizar do sistema de saúde público, né? Que já possui uma deficiência no atendimento. Imagina você, então, na hora que tiver esse boom, o que vai acontecer? Se nós víamos na imprensa, novamente falando, se nós víamos, e isso é uma realidade, porque não é só na imprensa, a gente que vive na área da saúde, que vive dentro de hospitais e tudo, a gente vê isso em loco. Então, se nós víamos pacientes nos corredores, não tendo atendimento, morrendo em fila de atendimento, nós vamos voltar, aliás, voltar não, né? Porque não acabou, mas nós vamos ter eu acredito que a gente vai ter uma intensificação nesse problema. Isso é um problema muito sério, que realmente a gente tem que se preparar para que isso não aconteça, não é? Vou um pouquinho além, eu tenho um amigo pessoal que é psiquiatra, e conversando com ele nesse período de pandemia, ele comentou de que vários pacientes dele que haviam sido
tratados e teoricamente curados de síndrome do pânico, de depressão, de, enfim, essas doenças, né? Essas doenças mentais, retomaram a doença por conta do pânico criado por essa pandemia. Então vejam vocês que pessoas que obviamente o psiquiatra ele pode até atender por videochamada, não é? Enfim, agora veja você, nós estamos pegando um exemplo pequeno, não é? De pacientes que estavam curados e retomaram a doença. Agora, como você falou, e aqueles pacientes que de repente estão tendo um pequeno sintoma e que não procuram um médico, alguma coisa assim. Vou te dar um outro exemplo dentro de uma área de amizade também. Havia uma pessoa tinha um pequeno caroço no pescoço, isso aqui não é nada, e tal, não sei o que, deixou ir, tá na pandemia, não vou no médico, não sei o que. Semana passada esse caroço aumentou de tamanho, aí preocupou, a pessoa procurou um médico e diagnosticou um câncer de tireoide. Né? Então, será que agora, no estágio em que ele foi, vai se conseguir fazer um tratamento sem que a pessoa necessite partir para uma cirurgia? É isso exatamente o que você falou. É o diagnóstico de outras doenças que vão começar a ficar tardio. E o diagnóstico tardio, ele não traz os mesmos resultados do que você ter um diagnóstico precoce, onde você consegue um tratamento muito mais eficaz. Enfim, temos um futuro, obviamente que temos esse futuro, porém não sabemos a cor desse futuro. Sabe, é um futuro preocupante. Eu acho que além de ser preocupante, é óbvio que vai ser interessante ver como isso vai se desdobrar. Eu acho que vai ser muito triste, porque muita gente vai ter exatamente um diagnóstico tardio que vai ser irreversível, porque dependendo do estágio você já não tem muito o que fazer. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente tem que deixar para as pessoas é sempre que você tem que cuidar da sua saúde. Isso é o essencial, e mesmo numa época de pandemia. Mas se eu for fazer um exame, se eu for no médico, eu vou me expor ao risco? Eu falo, eu conheço casos de pessoas que estavam cumprindo a quarentena 100%, sem sair de casa e pegaram o vírus. Então, ele é inerente, ele está aí, ele está circulando. O que você não pode fazer é parar a sua vida inteira, que nem você falou, vocês ficaram de janeiro a agosto sem fazer um pedido. É metade de um ano que não foi produzido, que esses laboratórios também, por redução de custo, não testaram suas máquinas, então falta ali a calibração. Existe tudo isso que não pode parar. Você, óbvio, tem que tomar cuidados. Eu concordo com você, eu acho que tem coisa que não é necessário fazer. Quando eu vejo o Rio de Janeiro com a praia cheia, por exemplo, eu falo, é necessária a praia agora? Não é, né? Mas Exato. Outras coisas são essenciais e as pessoas não podem esquecer disso. Eu acho, Carlos, eu desejo que a indústria retome rápido nessa parte, né, médico hospitalar, que o sistema de saúde retome fortalecido, porque uma coisa, outro dia eu estava conversando com o Rogatti na FEOSP, os hospitais tiveram que fazer treinamentos e se equiparem mais do que eles estavam no passado, investimentos tiveram que ser feitos. Eu sei também que investimento feito por pressão, você acaba gastando mais, o que é ruim também, mas eu acho que se o sistema de saúde sair fortalecido e a gente conseguir sair mais organizado disso, vai ser benéfico para toda a cadeia. Realmente, no meio do caminho, algumas empresas fecharam, é muito triste, mas também outras vão aparecer. A gente fica muito feliz que a Biomedtech voltou a produzir, vocês são clientes nossos e a gente fica honrado de ver isso acontecer, porque exatamente, a gente também não mandou ninguém embora. Eu falo para todo mundo, eu mandar alguém embora hoje, daqui a 3, 4 meses, se eu tiver que recontratar, eu vou gastar 2 vezes, então isso também não é bom para a empresa, para a saúde financeira. E é isso que a gente tem para desejar, uma boa retomada. Queria te agradecer por estar aqui comigo, batendo esse papo hoje. Vamos marcar outro no futuro para a gente saber como está sendo essa retomada, porque eu fico muito curiosa. Não, Malu, eu que agradeço esse convite, né? E estou à disposição e espero realmente, de coração, que a coisa retome, volte antes do final do ano, volte ao seu giro normal, não é? Se a população se conscientizar um pouquinho, como você disse, poxa, vamos deixar de ir para a praia? Será que precisa ir para a praia agora? Deixe de ir para a praia. Vá
tratar da família, vá tratar da saúde, se proteja. Se for sair para a rua, use máscara, use o álcool gel, sabe? Pelo menos são as prevenções mínimas que cada um de nós tem que ter. Nós mesmos, andando pela rua, a gente vê pessoas que não estão fazendo isso. Não é verdade? Enfim, todos têm que se conscientizar. Então, eu espero realmente que a gente retome as atividades o mais breve possível e com força total novamente, né? Voltando a pôr a máquina a girar com toda a força. Tá bom, Malu? Fico à tua disposição, à disposição de vocês, para quando precisar, a gente está aí de novo para bater um papo. A gente vai marcar daqui uns 60 dias um bate-papo de atualização, para a gente entender como está o setor, como que está essa retomada, porque para a gente a gente sempre aprende com vocês como que está o dia a dia de vocês. Muito obrigada. Tá ótimo, Malu. Eu que agradeço. Bom dia para vocês também, hein? Obrigado.